São Miguel do Anta, Minas Gerais, também presente aqui, com força, né? Piedade Caratinga, nosso vizinho aqui, né? Santa Margarida, um abraço para todos vocês aí. Alpercata, olha só, Carangola. Carangola também tem peso aqui hoje. Lembrando, pessoal, que todos vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, tá? Na medida do possível, a gente vai tentando responder aqui. Provavelmente não vai dar para responder todos, mas a gente tentar, pelo menos nossa equipe aqui, vai selecionar algumas perguntas e a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? Quero que vocês se sintam à vontade, todos podem perguntar aí tranquilamente. Quanto mais vocês puderem participar, é melhor ainda, né? Todo mundo sai aqui sem as dúvidas, tá bom? Um abraço aí para Félix Lândia, grande abraço aí. Então, pessoal, muito boa tarde para vocês, tá? Meu nome é William, sou analista de produtos aqui na Versa, trabalho com SUS já e programas de saúde há 8 anos, venho fazendo parte aí tanto em suportes presenciais quanto remotos, né? Nossa equipe da Versa, vocês que são dos nossos municípios já estão acostumados aí com o nosso trabalho. Para quem não me conhece também, muito prazer. Como eu disse, sintam muito à vontade aí no chat, pode mandar as perguntas. Nossa equipe está disponível aqui para selecionar as perguntas. Né? Tenho aqui na minha frente, temos outros profissionais que estão nos auxiliando aqui, tá? E vai compartilhando aí com seus amigos que trabalham aí no município de vocês, para todos participarem. Conhecimento é bom compartilhar para todos, né? Eu vou iniciar aqui com vocês com essa apresentação que a gente tem aqui, tá? É, Espero que todo mundo tá me ouvindo direitinho aí, né? Só para confirmar. Tá todo mundo ouvindo? Só dá um tô ouvindo no chat. Não, beleza, gente. Tô vendo aqui que estão conseguindo ouvir, tá? Qualquer problema técnico pode estar mencionando aí no chat que nossa equipe vai selecionar. Então, pessoal, os indicadores e boas práticas aí da APS, né, o novo Saúde Brasil 360, que veio substituindo aí em peso, né, o Previne Brasil, antigo e falecido Previne Brasil, né, a gente falava dele bastante. Ele estabelece nessa nova portaria 3.493, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária.
Ele tem um foco em fortalecer e valorizar a estratégia de saúde da família e atenção primária. Ele altera a forma de distribuição de recursos federais, visando aumentar o acesso, melhorar a qualidade e promover a integridade no cuidado, substitui o antigo modelo de financiamento Previne Brasil. A gente costuma falar que esse cofinanciamento, né, esse Saúde Brasil 360, ele é um upgrade mesmo do Previne Brasil, ele tem ali foco mesmo em cuidado, né, do paciente, não só números, não só dados, né, mas também realmente te dá um guia, ele é um guia de como você faz um acompanhamento bem completo, né, no paciente. Então ele é literalmente ele é uma evolução do Previne Brasil, né? Então, a gente tem alguma regularidade dos indicadores que ela é padrão para todos, tá? Ela deve ser seguido esses pontos aqui que eu vou falar como via de regra para todos os indicadores, tanto os de atenção primária, quanto os da EMUD e quanto os da saúde bucal, tá? Hoje vamos falar apenas alguns aqui da saúde bucal, ó, da atenção primária. Amanhã a gente vai continuar a atenção primária e, por fim, dando sequência às outras equipes nos dias seguintes, tá? Para quem tem um cronograma aí, sabe os dias certinho, que eu vou estar mencionando depois no final aqui para vocês, tá? Periodicidade da atualização, que é mensal. A periodicidade de monitoramento também é mensal e periodicidade de avaliação quadrimestral. O que é isso, tá? Quando a gente fala de atualização e monitoramento mensal, tá falando o seguinte, que todo mês você vai conseguir visualizar o que foi feito. Você pode visualizar tanto pelo nosso painel de gestão versus saúde, que é disponibilizado para os municípios que nós temos contratos, quanto no painel do CIAPS, tá? Para quem é profissional de saúde, tem acesso ao e-gestor, tem lá o painel do CIAPS que pode estar também fazendo o acompanhamento, né? Só que lembrando que o nosso painel ele é mais robusto, ele tem mais dados, ele te dá nome das pessoas, já o CIAPS não te dá nomes, né? Não te dá alguns dados lá importantes. Nosso painel mais completo, ele dá todos esses dados, né? Tanto nome, endereço, qualquer tipo de dado que você precisa fazer uma busca ativa. Nosso painel ele tem essa grande vantagem, tá? Então você pode também fazer o acompanhamento. E outra vantagem que a gente tem do painel, né, painel de gestão versus saúde, é que ele você pode fazer em tempo real, né? O CIAPS ele é mensal, então só a partir do 15º dia útil do mês subsequente você consegue visualizar ali no CIAPS, né? Já no painel ele é em tempo real. O que você fez hoje, daí a pouquinho já está lá no painel e você está conseguindo monitorar essas informações e conseguindo visualizar, tá? Avaliação quadrimestral, ou seja, ele ainda tem o mesmo padrão do Previne Brasil, que é a cada 4 meses, ou seja, a cada quadrimestre, é disponibilizada a nota do que você conseguiu acompanhar. Então ele faz, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril, faz o cálculo dos 4 meses e faz o pagamento quadrimestral para as equipes, tá? O dia de extração de dados, como eu mencionei, 15º dia útil de cada mês, ou seja, só no 15º dia útil do mês subsequente você vai conseguir visualizar as informações pelo CIAPS, tá? E aqui também é o prazo de envio do CISAB, envio de produção, tá? Uma regra muito complexa, mas simples ao mesmo tempo, é cidadãos não vinculados à equipe não entram no indicador. Esse é um fator de peso desse indicador, porque a gente sabe das áreas descobertas, a gente sabe da falta de ACS em muitos municípios, e o problema disso é o que? O ACS não tem acesso para cobrir determinada área, então você não tem o cadastro completo da sua população. Tá? Isso é um fator de peso, porque cidadãos precisam, né, estar vinculados à equipe para validação desse indicador. Mais para frente a gente vai falar sobre algumas coisas que mudaram que vai interferir justamente nesse vínculo de cidadãos, tá? Dados disponíveis a partir de junho de 2025, tá? Ou seja, desde junho do ano passado já está sendo disponível a visualização de todos os dados já do início de 2025, né? E avaliação completa dos indicadores a partir desse ano de 2026. Então, ou seja, a partir de agora já está valendo o que vocês produziram até ano passado, né? O que vocês já produziram ano passado já vai ter impacto agora, né? Então tem essa vantagem que até 2025 estava sendo pago valor ótimo para as equipes, tá? Valor bom para as equipes, tá? Quais são esses indicadores, né? O que esses indicadores e como eles vão interferir nas metas, né? Quais são os pontos principais? Os indicadores que a gente tem são mais acesso a PS, desenvolvimento infantil,
Temos o cuidado da gestante puérpera, cuidado da pessoa com diabetes, cuidado da pessoa com hipertensão, cuidado da pessoa idosa e cuidado da mulher na prevenção do câncer. Nesse Saúde Brasil 360 temos a novidade do cuidado da pessoa idosa, né? E cuidado da mulher na prevenção do câncer, um grande upgrade que teve nesse indicador referente ao Previne Brasil, que tinha antigamente, né? Ele realmente ele é mais robusto. Então a gente vai falar aqui de cada indicador de forma individual, tá bom? A gente tem o indicador 1, que é o mais acesso à atenção primária à saúde. Mais acesso à atenção primária à saúde, ele tem a conceituação desse indicador, né? Ele fala de verificar o percentual de acesso de demanda programada em relação ao total de demandas espontâneas e programadas na atenção primária à saúde. Ele vai verificar a relação de atendimentos de demanda programada realizada por profissionais da PS e o total de atendimentos realizados. O que ele vai fazer? A gente vai detalhar bastante aqui. Mas ele quer saber basicamente as pessoas que foram atendidas por demanda espontânea, pessoas que foram atendidas por demanda agendada e saber se a sua unidade tem esses dois tipos de atendimento. A gente sabe que na atenção primária a gente não pode trabalhar só com agendado. A gente tem as demandas espontâneas, a gente tem as demandas que chegam, a gente fala de urgência, né? Naquele momento. Então, as consultas realizadas fora da UBS, quando a gente fala de atendimento externo, né, elas também são contabilizadas, desde que você faça o agendamento delas utilizando a agenda. Então, quando a gente fala de atendimentos programados, né, atendimentos agendados, a gente tem que utilizar a agenda. Se o seu município, a sua unidade não utiliza a agenda, você não está tendo atendimentos agendados. Então, é como se você não fizesse agendamento. O sistema entende, né, o Ministério da Saúde entende que quando você não põe na agenda, só adiciona na lista de atendimento, você só está fazendo demanda espontânea. Só chega, eu vou falar a palavra urgência, né, naquela unidade, só chega demanda espontânea, demanda espontânea, demanda espontânea, e não tem uma programação de cuidado, né, dos atendimentos. E a gente sabe que tem. A unidade ela trabalha com atendimento de perdia, gestante, puérpera, criança, tem todo esse atendimento. Então, o ponto inicial desse indicador é fazer o agendamento utilizando a agenda. Primeiro passo, a gente seleciona aqui o profissional que vai fazer o agendamento, tá? Vamos supor aqui o exemplo para o Emerson Rodrigues, ele é o médico da unidade. Eu vou, seleciono o dia, seleciono o paciente e faço o agendamento. Quando eu faço o agendamento, eu preciso jogar esse paciente para a lista de atendimento, tá? Eu jogando ele para a lista de atendimento, olha como que fica. Por exemplo, a paciente aqui, ó, Amanda, ela tem uma consulta agendada com o Emerson Rodrigues, porque é aquele agendamento que foi realizado. Basta fazer o atendimento, iniciar o botão de atendimento. Lembrando, pessoal, que esse webinar o foco não é um passo a passo do sistema, é mais apresentar para vocês o cofinanciamento, né, o Saúde Brasil 360. Não é um passo a passo de como agendar, como atender, tá? É mais os pontos que você precisa registrar para não perder os indicadores, tá? E as atenções que precisam ser tomadas. Quando você está fazendo o atendimento, tá? Lá na finalização do atendimento, tem lá tipo de atendimento. Tem demanda, consulta agendada programada ou cuidado continuado. Você deve marcar um ou outro. Qualquer um dos dois que você marcar vai entender que foi feita uma consulta agendada. Aí entra aquela pergunta, mas eu atendi, tá agendado para o médico, eu atendi e vou mandar para o enfermeiro. Para o enfermeiro aparece que a consulta também é agendada? Sim, vai aparecer, vai somar nos seus relatórios a consulta agendada, tá? Porque o paciente foi adicionado por agendamento. Você não pode finalizar o atendimento, tá? Então, consulta agendada, marcado aqui, tá? Dessa forma, o sistema entende que foi feito um cuidado programado continuado. Aí a gente tem a questão dos cálculos, como que é feito os cálculos, tá? A gente trabalha com as classificações, né, regular, suficiente, bom e ótimo. Dentro dessas classificações nós temos as pontuações, né, de 10 ou 70%, 10 a 30%, 30, 50%, 50 a 70%. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui e entendendo melhor esse indicador. Total de atendimentos programados. Se eu realizar 289 atendimentos programados, ou seja, agendados, e eu dividir pelo total de espontâneas e programadas, sim, eu tenho que dividir um pelo outro, tá? Eu vou pegar a quantidade de atendimentos programados que eu tenho, tiro o relatório do ESUS, né? Seleciono lá quantos atendimentos agendados eu tive. Pega lá, foi os 289,
Vou fazer o cálculo, dividir pelo total de espontâneas e agendados ao mesmo tempo. Vezes 100, o valor que der ali, que é 51, nesse caso do exemplo aqui, eu venho aqui na minha classificação e olho em qual classificação eu entrei. Neste caso aqui, ó, deu 51, entrei na classificação ótima. Então, entre 50% e 70% é ótimo. E se eu fizer 71? Se eu fizer 71% nesse cálculo aqui, de 71, eu vou entrar no regular, porque eu não posso ter também agendamentos demais. Tá? Eu não posso só ter agendamentos, eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ter uma quantidade de agendados, uma quantidade de espontâneos. Tá? Uma forma de você mensurar isso é, primeiro, utilizar o painel Versa Saúde, tá? Tem que utilizar o painel para você fazer esse acompanhamento, saber ali, porque no painel ele tem um gráfico de velocímetro onde você vai te mostrar em tempo real se você está passando do limite que você precisa ou está caindo demais, né? Ele vai te dar esse cálculo. Ou tirando os relatórios do estudo, que é mais complicado, mas tirando os relatórios e fazendo esse cálculo, eu até falo de forma semanal, você consegue esses dados, tá? Então o cálculo, quantidade de consultas agendadas, dividido pelo total de consultas espontâneas e agendadas. O valor que der entra na classificação. Beleza? Dúvidas desse indicador aqui, pessoal? Vamos olhar aqui. Estou lendo aqui o chat para a gente ver as perguntas, né? Nossa equipe está separando aqui. Uma pergunta aqui, feita pela Priscila, né? O que produziu ano passado, durante todo o ano, vai ser avaliado esse ano? Sim, porque o que acontece? Não todos os indicadores, mas, por exemplo, a gente vai chegar lá nos indicadores de criança, por exemplo, que pega o indicador de idoso também, pega o último ano, os últimos 12 meses, consultas nos últimos 12 meses. Então, dependendo do que você fez já vai entrar para esse quadrimestre agora, tá? Então, por isso que a gente reforça sempre nos nossos treinamentos para sempre lançar no sistema nos campos corretos. Por quê? Quando vier avaliação, eles costumam avaliar nos últimos 6 meses, 12 meses. Por exemplo, o hipertenso diabético, né, que tem as consultas semestral. Então, dependendo aqui do que foi feito em dezembro, em novembro e dezembro, já vai pegar para o próximo indicador, né, para o próximo quadrimestre, é o quadrimestre 1. Então, sim, alguns vai ter impacto, sim, no quadrimestre já do que foi feito ano passado. A Cíntia perguntou quais profissionais entram para o cálculo, né? Médico e enfermeiro, tá bom? Mais uma pergunta aqui também sobre o cálculo, né? Só para finalizar aqui. O cálculo, só refazendo o cálculo novamente aqui. Para fazer o cálculo, pessoal, ó, você vai pegar a quantidade de atendimentos programados, ou seja, a quantidade de atendimentos agendados. Pode buscar pelo painel de gestão Versa Saúde, que lá mostra certinho a quantidade de atendimentos agendados e espontâneos. Você vai pegar esse valor de agendados, que aqui no exemplo a gente deu 289, e vai dividir por esse mesmo quantidade de atendimento agendado mais as espontâneas, tá? Divide só o agendado pela quantidade de espontâneas e agendados, você vai fazer o cálculo disso vezes 100, que vai pegar a nota da porcentagem. A porcentagem que der aqui, você vai fazer você vai olhar a classificação aqui, ok? Vamos passar aqui agora para o indicador 2, tá? Depois a gente vai mandando essas perguntas para os nossos clientes que já preencheram a lista de presença, tá? Senão a gente vai ficar muito em um indicador só, tá? Indicador 2, que a gente vai para o desenvolvimento infantil, tá?
Nossa equipe vai separando as perguntas aqui. Só reforçando aqui, pessoal, nosso painel já vai fazer todos esses cálculos de forma automática, tá? Então, como eu falei do indicador 1, ele já vai fazer todos os cálculos e ficar em tempo real, fazendo o cálculo ali em tempo real mesmo, do que você está fazendo, do que o seu município está fazendo. Então, indicador 2, C2, desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil, ele é o nosso acompanhamento das crianças, né? Ele pega o monitoramento da atenção integral e do cuidado longitudinal no desenvolvimento infantil. Ele vai pegar os conjuntos de boas práticas relacionados à promoção da saúde e desenvolvimento infantil nos 2 primeiros anos de vida. Então, é um indicador que ele vai pegar até 2 anos de vida, tá? Desde os 0 dias de vida, né? Até 2 anos de vida, tá? Então, ele vai avaliar esse acesso dessas crianças até 2 anos de idade. Periodicidade de acompanhamento também é mensal, tá? Então, vamos lá. A gente chama esses pontos de A, B, C, D de boas práticas, tá? Então, toda vez que eu falar boas práticas, estou falando dos pontos A, B, C, D ou E, tá? Por aí vai. Então, a boa prática A que a gente tem é ter a primeira consulta presencial realizada por médico ou enfermeiro até 30 dias de vida. Ele vale 20 pontos. Cada boa prática dessa vai valer 20 pontos, tá? Esses pontos vão somar. Por quê? Se eu tenho uma criança que conseguiu cumprir essa boa prática A, ele vai ganhar 20 pontos nessa boa prática. Se eu tenho outra criança que não cumpriu essa boa prática A, ele não vai ganhar os 20 pontos. Então, na hora de somar, ele vai somar só quem fez a boa prática. Nesse caso, a A, depois a B e por aí vai. Tá? Então, primeira consulta presencial realizada por médico e enfermeiro até 30 dias de vida. Então, até 30 dias de vida, fazer a primeira consulta presencial. Aproveita aquela consulta que o paciente vai tomar a primeira vacina na unidade, faz a consulta, né? Às vezes a mãe vai ali fazer remoção de pontos cirúrgicos, leva a criança, aproveita e faz esse atendimento, tá? Boa prática B, né? Ter pelo menos 9 consultas presenciais ou remotas por profissionais médico ou enfermeiro até 2 anos de vida. Aí, vamos separar aqui agora as coisas, tá? Primeira consulta tem que ser presencial. Já as demais consultas, elas podem ser remotas, tá? Podem ser presencial ou remota. Então, a gente pode utilizar aqui como exemplo o código de teleconsulta na atenção primária. Quando a gente fala de consulta remota, só lembrando que a gente tem que adicionar o paciente, ao invés de ser na lista de atendimento, no registro tardio de atendimento, tá? Fora isso, você pode fazer a teleconsulta, atendimento por videochamada, o PEC tem o módulo de videochamadas, tá? Tem atendimento por telefone, que tudo isso aqui entra como teleconsulta na atenção primária. Então, pode ser realizado. Então, você pode fazer um atendimento por telefone. Ô, mamãe, como é que tá aí a criança? Está fazendo particular? Fazer os seus questionamentos, né, profissionais para saber, porque às vezes está fazendo particular e não vai no PSF, mas fez a consulta remota, presencial, fez a consulta remota por telefone ou vídeo, registra no sistema como teleconsulta na atenção primária. Lembrando que marcar o botão de puericultura, tá? Aquele ursinho que fica lá no objetivo quando você está fazendo o registro, tá bom? Quando você clica na puericultura, ele vai gerar os códigos de avaliação do crescimento na puericultura e dependendo dos marcos de desenvolvimento que você preenche lá na puericultura, ele vai te dar outros códigos, tá? Temos aqui a boa prática C, ter registro simultâneo de peso e altura. O que seria o simultâneo? Também vale 20 pontos. Simultâneo é você registrar naquele momento. No mesmo momento, os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, peso e altura aqui, 15 de peso e 87 de altura. Vai calcular o IMC. Porque se eu só colocar o peso, não vai validar. Ou se eu colocar só a altura, não vai validar. Tá? Então, vocês colocar peso e altura para entrar nessa boa prática. Boa prática de ter pelo menos 2 visitas domiciliares realizadas pelo ACS ou técnico de agente comunitário de saúde, com a primeira até 30 dias de vida e a segunda até 6 meses de vida, tá? Ou seja, as 2 visitas do ACS, ali na primeira visita até 30 dias, a gente marca recém-nascido, acompanhamento de recém-nascido, e após 30 dias, você tem até o 6º mês para fazer a segunda visita e marcar o acompanhamento de criança. Então, você que é enfermeiro, está passando essa orientação aí para o agente comunitário de saúde poder fazer esse acompanhamento, tá? Boa prática é ter sido vacinado contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções
causadas pelo Haemophilus influenza e todos, ou seja, todas as vacinas ali da criança, né? O acompanhamento vacinal da criança. Realizado, é claro, pelo acompanhamento do calendário vacinal do PEC, né? Adicionar a criança na lista de atendimento com a conduta de vacina e fazer o registro ali em tempo real da vacina, ok? O cálculo desse indicador, vamos lá. Bastante atenção no cálculo aqui, para não ficar com dúvida. Classificação desse indicador, regular, suficiente, bom ou ótimo, né? Cada uma tem as suas pontuações de porcentagem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Supondo que uma determinada equipe, no quadrimestre avaliado, tenha 50 crianças com idade igual a 2 anos completadas e vinculadas à equipe. Lembra que eu falei que todo mundo tem que estar vinculado à equipe? Pois é. Então, beleza. Tenho que cumprir todas as crianças, todos estão vinculados aqui, tudo certo. Para eu conseguir uma pontuação ótima, se eu fizer pelo menos 38, completar 38 dessas crianças, ou seja, fazer todas as boas práticas dessa criança, de 38 dessas 50, eu já consigo ter uma nota ótima, eu já fico acima de 75%. Se eu fizer menos que isso, eu vou cair no resultado bom, tá? Então, se eu fizer 50, ótimo, né? Só um exemplo aqui de 50 crianças. Se eu fizer 50, ótimo, eu vou chegar a 100%, mas o valor não muda. Entre 75 e 100, o valor é o mesmo, tá? E se, no caso, eu não conseguir todas as crianças, mas eu conseguir 3.780 pontos. Os pontos, gente, é esses pontos que eu estou falando aqui, ó, 20 pontos, cada um tem 20 pontos. Então, se eu fizer, sei lá, eu tenho as 38 crianças, fiz lá 3.780 pontos no somatório, vou somar as crianças, vou somar todos os pontos das boas práticas, né? Cada boa prática tem 20 pontos, então eu somo quais pontos eu fiz, quais boas práticas eu consegui os pontos, somo elas e tenho aqui meu resultado ótimo. Ou 189 ações, ou seja, se eu fizer 189 boas práticas, dessas 50 eu já consigo fazer. Por que a gente deu esse exemplo aqui? Porque a gente tem crianças que não vai conseguir cumprir todas as boas práticas. Vai conseguir duas, vai conseguir três, vai conseguir uma, mas se eu fizer 189 delas, porque tem criança que vai fazer todas, tem criança que não vai fazer todas as boas práticas, né? Então, na média, se eu conseguir fazer isso em 189 ações, eu já consigo um valor ótimo. Lembrando que nós trabalhamos sempre com um valor ótimo, né? Para ter o melhor possível aí de recurso, né? Alguma pergunta vocês têm aqui, tá? Sobre esse indicador? Separou a equipe a pergunta? Tá pegando aqui a pergunta separada para vocês. Estou só conferindo o chat aqui, pessoal, sobre uma pergunta que teve aqui, que nossa equipe separou. A pergunta é o seguinte aqui: o vínculo da criança com a equipe interfere no resultado do indicador? Sim, a criança, como eu falei no início, as crianças precisam estar vinculadas à equipe. Então, o cadastro que o ACS faz, pelo cadastro individual, pelo aplicativo Versa Saúde, pelo SUS Território, o aplicativo, o cadastro feito pelo ACS vincula a equipe. Então, precisa desse vínculo ativo, né, para entrar nesse indicador. Porque se não está vinculado à equipe, o que vai acontecer? Com o cofinanciamento, né, o Saúde Brasil 360, o pagamento dele é por equipe, ele não vai entender que aquela criança pertence à sua equipe. Então, ele não vai validar nada para a sua equipe. Tá? Então, precisa ter aquele vínculo de equipe. Ok? Mais uma pergunta aqui sobre a mudança de território. Fiz a mudança de território da criança, ela vai continuar contabilizando? Não. Eu fiz a mudança, ela interrompe o indicador, igual acontece com o caso
se vier uma pessoa a óbito. Ele não vai participar, claro, você tem que informar o óbito no sistema, ele vai parar de contabilizar no indicador. Pessoal, é só mais uma pergunta aqui também que teve, sobre como a gente vai visualizar essas crianças, né, no quadrimestre. A gente só consegue visualizar elas quando ela vai fazer 2 anos de idade. Então a gente só consegue visualizar no final do quadrimestre que ela tem os 2 anos de idade. Tá? Aí ela vai começar a contabilizar. A gente faz as ações durante o quadrimestre, completou 2 anos, ela vai aparecer no seu indicador ali que você conseguiu ou não cumprir. Tá bom? Beleza, vamos passar para o próximo indicador aqui, pessoal, porque não vai dar para responder todas as perguntas aqui, todas, tá? Mas só algumas que foram separadas aqui, para não ficar muito extenso para vocês também, tá bom? É, Próximo indicador aqui. Aí, pessoal, só os nossos clientes aqui, a lista de presença foi enviada nos grupos de coordenação, tá bom? Só preencher pelo link. Lembrando que preenchendo pelo link vocês vão ter acesso, a gente vai mandar para vocês acesso ao curso do cofinanciamento completo, tá? Do Saúde Brasil 360 completo, é claro, para os profissionais daquelas áreas, tá bom? Preenchendo o link lá, preenche seu e-mail direitinho, CPF, para a gente mandar os acessos para vocês por e-mail, ok? Cuidado da gestante hipoérpera, tá bom? A gente tem aqui, né, a gestante hipoérpera, né, o indicador também que vem em peso, continua algumas coisas iguais, né, ao Previne Brasil. A boa prática A desse indicador é ter a primeira consulta presencial ou remota realizada por médico ou enfermeiro até a 12ª semana de gestação. Ou seja, continuou 12 semanas de gestação, tá? Continuou ali fazendo 12 semanas. Tem aquelas situações que você vai precisar informar a DUM, como era antigamente. Tem a questão da DUM, que vai calcular a data provável, por isso que ela é muito importante. Inserir corretamente, né? Tem um exame de imagem, você pode estar fazendo a correção da DUM. O sistema hoje tem um botão de corrigir a DUM já no objetivo, quando você está preenchendo o pré-natal, tá bom? Mas para habilitar a condição de gestação, gravidez W78, automaticamente vai habilitar o CID, né, de supervisão de gravidez. Se você é um enfermeiro, não aparece o CID para você, certo? Na hora que for passar para o médico, pede para ele completar com o CID, tá? Para ficar um atendimento, uma lista de problema em condição só ativo. Senão você ativa e ele também ativa, acontece muito. Tá? Então, quando ele vai fazer a inserção da consulta, pede ele para completar com o CID. Tá? Na primeira consulta, a gente sabe que não tem como preencher todos os campos de pré-natal, mas só de você habilitar o W78, ele já ativa a primeira consulta de pré-natal, tá bom? Na segunda consulta em diante, fica aquele botãozinho da gestante habilitado, tá? Então, essa boa prática, ela vale 9 pontos, tá? A boa prática B, ter realizado pelo menos 7 consultas presenciais ou remotas durante o período de gestação, para valorizar o diagnóstico e acompanhamento oportuno. Também vale 9 pontos. Temos aqui a questão de habilitar o pré-natal. Quando eu clico, abre o código de pré-natal, né? E a partir dessas consultas, essas aqui podem ser também remotas, tá? Então, lembrando, consulta remota, ou seja, que não é naquele momento ali, registro tarde de atendimento, código de teleconsulta na atenção primária, tá?
faz as outras consultas, dando um total de 7 consultas. Ah, fiz 8 consultas, 9, não tem problema, é minimamente 7 consultas. Boa prática ser ter realizado pelo menos 7 registros de pressão arterial durante o período de gestação. 9 pontos também, isso é muito fácil, né? Cada consulta, peso e altura. O técnico de enfermagem também, que lança o peso e altura, vai ser contabilizado, tá? Para esse ponto do indicador aqui, ok? Então fez lá, o técnico de enfermagem fez a aferição de peso e altura e pressão arterial, vai ser validado. Boa prática de ter realizado pelo menos 7 registros simultâneos de peso e altura. Ou seja, cada consulta, peso e altura, PA. Peso e altura, PA. Isso já é padrão, né? Pelo acolhimento da população nos PSFs. Aí a gente tem um ponto importante aqui, a lembrar o seguinte. O registro dos campos sinais vitais, temperatura e pressão arterial. Glicemia também pelo OCS está de acordo com a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, que inclui novas atribuições aos agentes comunitários de saúde. Essa normativa refere que o ACS somente realizará a aferição dos sinais vitais e da glicemia capilar a partir do momento que tenha concluído o curso técnico e tenha disponível os equipamentos adequados, além de ser assistido por profissional de saúde de nível superior e que seja membro de equipe. A gente até anota aqui, pessoal, que a supervisão não significa presença física de um profissional de nível superior junto ao técnico de agente comunitário de saúde. A gente sabe que não tem como, é humanamente possível, o enfermeiro ficar o tempo todo olhando se o técnico de ACS está fazendo os procedimentos corretos. O que a gente orienta e fala é para sempre estar conferindo se ele está conseguindo fazer o registro correto, está sabendo manusear o aparelho, né? Não tem como ficar em cima ali o tempo todo, mas tem assim um acompanhamento rotineiro com esses profissionais, tá? Então, o técnico de agente comunitário de saúde pode fazer o registro da temperatura e pressão arterial e glicemia durante a visita, tá? Pode ir lá e lançar normalmente, apenas o técnico, tá? Boa prática é ter registro de pelo menos 3 visitas domiciliares do ACS ou técnico de agente comunitário de saúde após a primeira consulta de pré-natal. Então, fez a primeira consulta de pré-natal, o ACS vai fazer a primeira visita. Depois faz a segunda e a terceira visita. Pode ser a cada trimestre, pode ser todo mês, tá? O ideal aqui pede só 3 visitas, tá? Minimamente 3 visitas. Então, se faz mais, não tem problema, né? Acompanhamento da gestante, né? Mas fez essas 3 visitas aqui já é suficiente. Só lembrando para o profissional habilitar primeiro o atendimento por médico ou enfermeiro, depois fazer essas visitas de acompanhamento. Marcar acompanhamento de gestante, ok? Ter vacina acelular contra difteria, tétano e coqueluche, ou seja, a DTPA, registrada a partir da 20ª semana de cada gestação. Ah, registrei a vacina com 19 semanas, com 18. Não pega, tá? Tem que ser acima de 20 semanas de gestação. Como é que ele sabe que é 20 semanas? Através da DUM. Coloquei a DUM, o sistema fez o cálculo da idade gestacional, tem a data provável do parto, tá tudo certinho no sistema, o sistema sabe a quantidade de semanas de gestação, ok? Esse registro vale 9 pontos. Cada um desses boas práticas vale 9 pontos desse indicador, tá? Boa prática G, ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, realizados no primeiro trimestre de cada gestação. Ou seja, nesse ponto aqui, ele pede né, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, no primeiro trimestre. Já no terceiro trimestre, pede apenas sífilis e HIV. Mas para fim de acompanhamento, de cuidado, pode continuar fazendo a cada trimestre, não tem problema. A minha unidade, a gente faz, todo trimestre a gente faz os exames sífilis, HIV, hepatite B, a sorologia, tudo, a cada trimestre, não tem problema, pode fazer. Só lembrando que o Saúde Brasil quer apenas o primeiro trimestre, com HIV, hepatite B e C e sífilis, né? E no terceiro trimestre, apenas sífilis e HIV, tá? Então, exame, a gente fala aqui de testes rápidos ou exames avaliados. Qual que é a diferença? Teste rápido, furei o dedinho da gestante, furei o dedinho, peguei o teste rápido. Faça o registro neste campo aqui, SIGTAP, que fica no plano, tá? Teste rápido. Aí pode ser todos esses testes rápidos aqui, todos esses códigos que estão em tela, tá? Pode fazer todos esses testes. Vou jogar um pouco aqui para o lado, só para vocês conseguirem ver
todos os testes aqui corretamente, tá? Todos esses testes são validados aí para o procedimento que você faz na unidade. Agora, a avaliação da sorologia tem que ser registrada no resultado de exames. Não adianta só eu solicitar. Eu tenho que adicionar o resultado de exame. Então, pode acontecer da gestante estar no particular, pega o pedido, faz o exame e na unidade ela quer que o profissional médico da unidade avalie. A avaliação, beleza, pega e faz o registro aqui da avaliação pelo campo objetivo, né, do sistema, adicionar resultado de exames. Pode ser validado todos esses códigos aqui, tá, pessoal? De teste rápido, que também pode ser solicitado, teste rápido caso a sua unidade não faça, tá? Mas tem as sorologias que podem ser utilizadas também aqui, todas essas sorologias aqui, tá? Vou passando devagar para vocês terem aqui em mente quais são essas sorologias, ok? Ó, todas essas sorologias aqui, testes, são validados. Lembrando, teste rápido, furei o dedinho, procedimento SIGTAP, no plano. Avaliação de exames feito em laboratório, objetivo, adicionar o resultado de exames, ok? Tá dando para todo mundo entender direitinho? Pode dar um ok no chat, um sim, tá? Só para a gente estar ciente aqui. Aqui a gente tem a boa prática aí, que é ter o registro de pelo menos uma consulta presencial ou remota por profissional médico ou enfermeiro realizada durante o puerpério, ou seja, consulta puerperal. Para a consulta puerperal, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente precisa dar desfecho na gestação. Se a gente pega um relatório hoje de acompanhamento de gestante, a gente vai ver que tem gestantes lá com 3 anos que já ganhou criança e está ativo no sistema. Tá? O sistema não sabe, enquanto você não falar para ele que ela ganhou, claro que a gente tem o cálculo da DPP, que o sistema ele tem a ideia de que a gestação vai ser encerrada lá no CISAB, né? Mas dentro do sistema em si, no ESUS, ele entende que a mulher está grávida ainda, né? Então a gente tem que fazer esse registro. E quando a gente faz a finalização da gestante, ou seja, a gente informa que o parto ou o aborto que seja no sistema, ele vai interromper a gestação, mandar para o CISAB e falar com o CISAB, ó, CISAB, essa gestante aqui ganhou antes do prazo, ou ganhou no prazo, ou ganhou depois do prazo. Encerra ela no quadrimestre aí. Ele vai fazer basicamente isso, tá? Como que a gente encerra isso? A gente tem que vir aqui no CIAP ou CIT, né? No caso do médico, vai preencher os dois, enfermeiros só CIAP. Coloca lá parto sem complicações de nascido vivo, parto normal, né? Por exemplo, e parto com complicações de nascido vivo, que seria a cesariana. Temos também o aborto espontâneo e provocado, são formas de encerrar uma gestação. Quando eu faço parto sem complicações, ou complicações, quando eu dou o desfecho, vai me perguntar se está ativo, latente ou resolvido. Só colocar resolvido, tem que estar com esse status aqui. Quando eu coloco esse status fica resolvido, eu só vou informar qual que é o tipo de gestação, se foi única, se foi dupla, né? E a data do desfecho. Coloca aqui quando a criança nasceu, por exemplo. Quando eu faço isso, automaticamente o sistema vai gerar o código de consulta puerperal. Ele pega esse código automaticamente. Só de você preencher esse campo aqui, não precisa nem de você ir lá digitar o código. Ele já faz esse fechamento automático aqui, tá bom? E após encerrar a gestação, o código, né, como eu disse, vai ser encerrado aqui de forma automática. Tranquilo? Essa parte do desfecho é muito importante e muitas pessoas, muitos profissionais deixam a desejar porque não só de propósito, tá, que eu tô falando, gente, é mais pelo fato de que a gestante não volta, né? Tem aquela questão de ter que cair atrás de gestante, acaba esquecendo, um dia a dia correria. Então a gente tem um painel, reforçando, temos o painel de gestão Versaúde que dá a buscativa dessas gestantes, fala quais são essas gestantes, quanto tempo ela já ganhou, as consultas, tudo direitinho. É só entrar nesse painel nosso do Versaúde, né? Painel de gestão Versaúde e tirar o relatório lá, tirar um relatório em tela, nem precisa ficar imprimindo, tá? A gente sabe que enfermeiro gosta de imprimir papel, né? Chega na mesa do enfermeiro, tem muito papel, mas não precisa imprimir, tá? Se não quiser, pode só ver em tela mesmo, o sistema já gera aquilo tudo lá na buscativa de gestante, tá bom? Boa prática J, ter registro de pelo menos uma visita domiciliar por ACS realizada durante o puerpério. Então, para o ACS poder fazer a visita, eu preciso fazer o quê? Dar a baixa no puerpério. Preciso falar o quê? Sistema, essa mulher ganhou, parto com complicações, sem complicações. Depois o ACS vai fazer a visita dele, tá? Marcar a consulta puerperal. Quanto tempo o ACS tem para fazer essa visita? O puerpério, ela é
42 dias, tá? Então, a consulta puerperal, ela pega 42 dias após o encerramento da gestação. Então, o sistema entende que fez a consulta de puerpério, tá? Automaticamente o CS vai lá e faz o registro. E a boa prática cá, ter registro de pelo menos uma avaliação odontológica durante o período de gestação. Gente, a gente sabe que a odontologia tem os indicadores dela também, tá? Tem os indicadores que são 6 indicadores, né? Só que na questão do cofinanciamento do Saúde Brasil para a APS, também tem que continuar o acompanhamento da gestante. Ele valida para esse indicador. Então, para você que já teve nossas capacitações de Previne Brasil, sabe que a gente sempre falava para passar para o dentista fazer a consulta após realizar um atendimento. A gestante foi lá, fez um pré-natal, já manda para a sala odontológica, já combina com o dentista. Fala, seu dentista, toda vez que tiver grupo de gestante, deixa a sua agenda livre para a gente poder encaminhar a gestante ali. A gente sabe que a gestante não gosta de ir na consulta odontológica, ela não vai, às vezes tem. Antigamente falava que dava problema na gestação, né? A mãe, vó falava que não podia fazer consulta odontológica. A gente sabe que não é verdade, né? Precisa ter esse acompanhamento odontológico da gestante, que é muito importante. Então, encaminhar mesmo. Cria um acordo com a odontologia de fazer, se a sua unidade, né, tiver uma equipe odontológica ali vinculada, fazer esse atendimento, combina com eles que dá tudo certinho, tá? Quando o médico pede, surte mais efeito, tá? Porque a gente até fala, quando o médico pede, a pessoa fica mais preocupada. O médico pede lá para a gestante fazer, por exemplo, a consulta odontológica, pede para fazer a mulher fazer um citopatológico, ela fica mais preocupada, tá? Então, eu até oriento vocês pedirem o médico para fazer esse acompanhamento, tá bom? Aí, o que acontece? Aí, supondo que a gente vem para os cálculos, né? Supondo que em uma determinada equipe, no quadrimestre avaliado, tem 20 gestantes e puérpera, tá? Então, só lembrando, as classificações são iguais, regular, suficiente, bom e ótimo para todos, tá? Então, olha só, para a gente conseguir uma pontuação ótima, tá? O que a gente tem que fazer? Se a gente realizar todas aquelas boas práticas que eu falei, se a gente conseguir todos aqueles registros que eu falei ali, em pelo menos 16 dessas 20 gestantes, a gente já consegue uma nota ótima. A gente já consegue chegar ali em 75%, tá? Ou se eu fizer, lembra que eu falei que tem os pontos, né? Cada um tem 9 pontos. Se eu conseguir fazer 1.509 pontos ou 168 ações, ou seja, 168 boas práticas que eu consegui realizar, eu consigo também uma nota ótima, tá? Lembrando de novo, nosso painel vai te dar esses valores, tá? Essas gestantes, essas notas todas para vocês, tá? Então, é só a gente ter o controle mesmo ali de quais são as gestantes e quais boas práticas eu consegui cumprir, tá bom? Vamos abrir aqui para algumas perguntas, tá? Nossa equipe separou aqui. Vou estar lendo ela aqui para vocês. Sobre uma pergunta aqui sobre o médico preencher esse AP e CID ao mesmo tempo, o que acontece, gente? O médico, ele tem o CID, né? Ele tem que preencher o CID ali, nem que seja sem doença, né? Que também existe o CID sem doença. O CIAP, ele é um complemento do CID para o médico, tá? Eu oriento vocês, médicos, a preencher CIAP, CID, nas condições, por exemplo, hipertenso, diabético, gestante, tá? Por quê? Ele já fica selado os dois e o enfermeiro não precisa ficar adicionando ele toda vez, tá? Não corre risco de ter duplicidade de acompanhamento, tá? Quando você coloca o CIAP, o sistema ele gera CIDs automaticamente de acordo com aquele CIAP. Então ele tem essa função, mas não é obrigatório usar os dois, tá? Pode usar só o CID ali. Só que nessas questões de dar baixa de gestante, hipertenso, diabético, gestante, a gente pede para utilizar os dois, porque é um acompanhamento que é médico e enfermeiro. Então, para não ficar todo tempo ficar alterando CIAP e CID e não correr o risco de ter duplicidade, tá bom?
Então, pessoal, olha só, a Flávia, né, e a Priscila, elas fizeram uma pergunta aqui, que é a mesma coisa, eu vou ler só uma, mas é a mesma ideia, que é os dados de gestante também não batem. Consta que tem 4 gestantes. Então, se você estiver falando do painel, né, no painel de gestão, é a mesma regra da criança. Ela só vai aparecer naquele quadrimestre se ela tiver ali já no final dela, ou seja, no caso a criança até os 2 anos, na gestação, no final da gestação. Você pode estar mudando no filtro, tá? Lá tem uns filtros de quadrimestre. Avança os filtros de quadrimestre que você vai conseguir visualizar essas gestantes que estão faltando. Não é que elas estão faltando, elas só vão ser contabilizadas nos próximos quadrimestres, não dentro desse quadrimestre, tá bom? Normalmente é isso que acontece. É uma dúvida muito comum mesmo, muito recorrente, tá bom? Vamos separar aqui e ver se tem mais alguma pergunta para a gente passar para o próximo indicador. Só separando as perguntas do chat aqui, tá, pessoal? Um minutinho. Teve uma pergunta aqui que se o dentista não atender, perde todo o indicador, tá? Não, tá? Você vai perder. Só voltar um slide para vocês entenderem aqui. Quando, por exemplo, a gestante não foi na dentista, você só não vai ganhar esse ponto aqui, esses 9 pontos do indicador da boa prática K que fala do atendimento odontológico. Mas se ela cumpriu as boas práticas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, por exemplo, mas não conseguiu o AK, você só não vai conseguir os 9 pontos da AK, mas você vai conseguir todos os outros 9 pontos, os outros pontos das outras boas práticas, tá bom? Beleza, pessoal. São muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, eu já vou passar para o próximo indicador aqui, tá? Então, pessoal, a gente pede desculpa aí pelo atraso que teve no início, né? Mas ia usar outra plataforma, só que a outra plataforma não comportou a quantidade de pessoas, né? Foi muito maior do que a gente esperava. A gente agradece a todos que entraram aí, participaram. Esse horário tem muita gente saindo por causa do horário de fechamento, né? De unidade. Então a gente vai preferir continuar amanhã, né? No mesmo horário, tá? Esse aulão nosso aqui. E pedir desculpa novamente, né, pela esse atraso que teve, mas é justamente porque foi muito maior do que a gente esperava. A gente agradece de coração mesmo a presença de todos e essa quantidade aí. E amanhã a gente vai continuar no mesmo local, com a plataforma já estabilizada, no horário certinho, sem nenhum tipo de atraso, tá bom? E espero que vocês tenham gostado até aqui. A gente se vê amanhã e a gente vai responder muitas perguntas.
Pessoal, tinha dado uma falha aqui, mas a gente vai continuar amanhã com nossos indicadores. Agradecer a todos a presença, né? E pedir desculpa pelo inconveniente que aconteceu do atraso, né? Mas a gente não teve, a gente foi um público muito maior do que a gente esperava. A gente agradece, a gente ficou muito feliz por esse público, né? A gente não esperava tantas pessoas assim, esperava uma quantidade alta, mas não tanta, né? Então agradeço demais a presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui. Nossa equipe separou várias perguntas que a gente vai responder, tá? Essas perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai separar essas perguntas e responder e mandar tudo por e-mail também. Fiquem atentos ao e-mail de vocês. Preencham a lista de presença que eu joguei aqui na tela para vocês. Se estiver aparecendo para vocês, está aparecendo um QR Code? Só escanear esse QR Code. Esse horário também está muita gente precisando fechar a unidade, né? Por isso que a gente vai ter que interromper aqui. A gente recebeu algumas mensagens aqui de coordenadores que vai precisar encerrar a unidade, né? Porque algumas já até encerraram 4 horas, mas tem as 5 horas também. E a gente preferiu, né, deixar para amanhã, então a gente continuar no mesmo horário de hoje, sem atrasos, tá? Porque a gente já estabilizou a plataforma aqui agora, que vai ser feito, né, essa aula novamente, tá bom? E só confirma para mim se está aparecendo o QR Code na tela para vocês. A gente também vai fazer um webinar do nosso painel, a gente mencionou bastante o painel aqui, né? Se você que está de fora aí quiser entrar em contato, a gente vai deixar o e-mail para contato aí, tá? Para vocês no chat. Para quem tiver interesse em adquirir o painel, a gente fazer uma apresentação para o seu município, tá bom? E a gente vai continuar amanhã com os outros indicadores. Posteriormente, a gente vai falar sobre os indicadores da saúde bucal e EMUT também, tá? Só escanear o QR Code aí, preencher a lista de presença. Vamos enviar para vocês os certificados, né? Amanhã vocês participando e continuando, os certificados e o curso de tudo que eu falei aqui, tá? Sobre nosso curso no AVA completo com os indicadores. Vou enviar o link também no chat, tá? Da lista de presença. Sim, é a mesma lista, tá, pessoal? Nossa equipe vai respondendo aí no chat também, mas é a mesma lista que a gente mandou anteriormente. Vou estar enviando o link aqui para vocês, tá? Para ver se ele vai abrir o link aí, só um minutinho. Pessoal, mandei o link aí para vocês, tá? Com, com a lista. Confere se vai abrir direitinho. Só copiar e colar no navegador também que dá certinho, tá? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aí na live, pra gente saber se todo mundo gostou. Quem não gostou também pode dar o dislike. A gente sempre quer estar melhorando, né, os nossos serviços, nossos acompanhamentos. E a gente espera vocês amanhã no mesmo horário, tá bom? Um abração para vocês e até mais. Valeu!